Olá, olá, olá. Acalme-se, acalme-se e respire profundamente. Deixe o peso da vida e do mundo escoarem dos seus ombros e venha comigo para esse lugar onde o tempo não passa e onde podemos escutar ao longe o murmúrio dos deuses antigos. Esta noite, o seu descanso será palco para uma viagem ancestral. Nós atravessaremos o véu do tempo até a Grécia Antiga, ao topo do Monte Olimpo, onde estão a dignidade, a força e a sabedoria. Nossa crônica será tecida com 3 fios, 3 destinos inseparáveis, conectados pelo sangue, pela fúria e pelo destino cruel. Todos conectados por um único ser, Zeus. Primeiro, vamos ao silêncio da mente. Encontraremos Atena, a deusa de olhos de coruja, a deusa que nasce da cabeça do soberano dos deuses. Ela é a estratégia, a tecelã da ordem, aquela cuja calma é a arma mais letal. Ela nos ensinará que a verdadeira força reside no pensamento claro. Em seguida, sentiremos a dor do sofrimento com o nosso herói Heracles, que nasceu de infidelidade e foi condenado por causa de uma deusa ciumenta. Ele é o triunfo da dor, a prova que a glória reside na superação de cada fardo. E, finalmente, nos curvaremos. A rainha do Olimpo, Hera, a deusa protetora do matrimônio, a deusa cujo poder foi desafiado e cuja ira se tornou a força mais implacável do Olimpo. Ela é a personificação da promessa quebrada, da dignidade que exige vingança. Esses 3 fios, 3 destinos se cruzam. Hera perseguiu Heracles desde o berço. Atena o protegeu com sua inteligência. 3 figuras ligadas no ciclo eterno de Zeus: a sabedoria, a vingança e a resistência. Não há pressa. Deixa a cadência suave das palavras te conduzir. Respire, relaxe, permita-se flutuar no mar da mitologia grega. Eu estarei aqui guiando você pelas crônicas do Olimpo até que a paz te encontre num sono profundo. Relaxe, relaxe e venha comigo nessa aventura e viagem através do tempo. Agora começaremos com Atena, o murmúrio da sabedoria. Nossa crônica não começa no Olimpo com festins de néctar, mas no abraço gelado de uma profecia.
Zeus, o pai dos deuses, estava unido a Metis, uma titânide de sabedoria insuperável, cuja voz era a prudência sussurrada. Ela era a primeira de suas esposas e a mais perigosa. Gaia e Urano haviam alertado o soberano dos deuses. Metis lhe dará uma filha e depois um filho tão forte, tão ambicioso, que te destronará, assim como você destronou Cronos. O ciclo do poder era um veneno na alma de Zeus. O medo é a semente de todos os mitos. Zeus não podia permitir. Em um ato de desespero e astúcia, ele usou a doçura. Ele a persuadiu. Ele a distraiu com palavras suaves e a engoliu inteira, absorvendo a própria essência da prudência para si. Ele achou que o ciclo estava quebrado, mas o destino, o destino, ele sempre se manifesta das formas mais inesperadas. A criança continuou a crescer, não no ventre, mas na cabeça do próprio Zeus. Imagine só a deusa da sabedoria se formando no centro dos pensamentos do soberano dos deuses. O tempo se arrastou e a dor começou. Uma dor latejante que se intensificava até se tornar um martírio divino. Zeus gritava, ele cambaleava no Olimpo. Nenhuma cura oferecida pelos deuses o sarava, pois a cura era a própria causa da dor. O nascimento estava chegando. Em um clamor de angústia, ele chamou o ferreiro, o deus das forjas, Hefesto. Corta, abre este crânio, não aguento mais o peso deste pensamento. Ele falou em agonia. Hefesto, hesitante, empunhou seu machado. E então, da ferida aberta, ela irrompeu. Não um bebê frágil, mas a deusa Atena, já adulta, armada da cabeça aos pés. Sua lança de bronze brilhava, seu capacete reluzia, e ela soltou um grito de guerra, puro, estratégico, um triunfo da razão sobre a dor. Ela era a filha favorita de Zeus, nascida da mente, não do corpo. Ela era a inteligência armada, pronta para proteger a ordem do universo. Atena era a deusa da polis, da cidade-estado. Ela ansiava por um lugar para ser patrona, para proteger a ordem, a lei e as artes civilizadas. Ela encontrou uma terra promissora na Ática,
Mas ela não estava sozinha. Seu tio, o poderoso Poseidon, também a queria. Os deuses concordaram. Cada um daria um presente e o povo escolheria o mais útil. Poseidon foi primeiro. Ele bateu seu tridente na rocha e fez brotar um cavalo, ou, em algumas versões, uma fonte de água salgada, um presente de guerra ou de fúria. Atena se aproximou. Com calma, com precisão, ela ajoelhou-se e plantou um pequeno galho. Desse galho brotou a primeira oliveira, um presente de paz, de óleo, de alimento, de luz e de riqueza. A escolha foi fácil. O povo escolheu a vida, a utilidade e a sabedoria. E assim a cidade foi batizada de Atenas, o maior legado da deusa, a joia do mundo antigo. Ela se tornou Atena Polias, a guardiã da cidade. Atena era também a maior de todas as Tessalãs. Ela presidia sobre as artes manuais, a cerâmica e a carpintaria. O trabalho era sagrado para ela, pois representava a ordem imposta ao caos da natureza. Em uma aldeia vivia Aracne, uma jovem tecelã de dedos mágicos, cujo trabalho era tão primoroso que as ninfas vinham apenas para vê-la trabalhar. Mas a beleza do seu trabalho nutriu uma semente escura, a ubris, o orgulho fatal. Aracne ousou dizer: eu teço melhor que a deusa. Atena a ouviu. A deusa se disfarçou de uma velhinha e a avisou: nunca desafie um deus, menina. Mas Aracne riu e o desafio foi aceito. O duelo começou. Chump, 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 chump. O som suave dos teares preencheu o ar. Atena teceu a glória dos deuses e avisos contra a insensatez. Aracne teceu a falha dos deuses, seus enganos e suas paixões. O trabalho de Aracne era tecnicamente perfeito, e esta era sua ofensa. Atena rasgou a tapeçaria de Aracne. Em um ato de fúria e pena, ela transformou. Não a matou, mas a condenou a tecer para sempre. Aracne tornou-se a primeira aranha, um lembrete eterno de que a arte sem reverência leva à condenação. Nossa crônica agora toca em um ponto de amargura. Atena, a Partenos, a deusa virgem, exigia pureza em seu templo.
Lá servia uma jovem de beleza ímpar, Medusa. O desejo dos deuses é uma força incontrolável. Poseidon a violentou no próprio altar de Atena. A deusa viu seu templo profanado. Sua fúria não recaiu sobre o agressor, mas sobre a vítima maculada. Medusa foi transformada. Sua beleza tornou-se horror. Seus cabelos, serpentes sibilantes. Seu olhar, pedra. Atena a transformou na Górgona, uma monstruosidade a ser evitada. Anos depois, o herói Perseu, filho de Zeus, recebeu a missão de matá-la. E quem o ajudou? Você pergunta. Atena. Ela lhe presenteou com seu escudo de bronze espelhado. A sabedoria dela permitiu que Perseu visse o reflexo da Medusa sem sucumbir a seu poder. Atena fixou a cabeça de Medusa em seu próprio escudo, a égide. A criatura punida se tornou sua maior proteção, um símbolo aterrador de que a deusa da sabedoria também impunha o castigo. Atena era a deusa da guerra, mas não do frenesi sanguinário. Seu rival, Áries, amava o caos e a matança. Atena amava a tática, a linha de defesa, o plano perfeito. Ela era a Atena Promachus, a que luta na linha de frente com inteligência. Seu favor era concedido àqueles que pensavam. Ela auxiliou Hércules em quase todos os seus 12 trabalhos, sussurrando-lhe os melhores momentos para vencer o invencível. Ela deu a Belerofonte o freio de ouro para domar o majestoso Pégaso, o cavalo alado. Ela sempre promoveu a ferramenta, o conselho, a sabedoria, nunca a força bruta. Na grande e terrível guerra de Troia, Atena estava inabalavelmente ao lado dos gregos. Seu ódio por Paris, que a preteriu no julgamento, e seu desejo de ver a ordem reestabelecida a tornaram uma força imparável. Ela inspirou Diomedes a lutar contra os próprios deuses e protegeu Aquiles em seus momentos de maior fúria. A guerra para ela era um jogo de xadrez, onde cada cabeça deve ser movida com precisão fatal. Mas o seu maior protegido, seu verdadeiro reflexo mortal, era Odisseu, o herói de Ítaca, o mestre do engano. Foi ela que lhe deu a ideia que decidiu toda a guerra. O cavalo de Troia, uma obra de arte e da dissimulação. A força bruta dos gregos falhou por 10 anos. A astúcia de Atena e Odisseu triunfou
em uma noite. A sabedoria dela venceu a força de todas as armas. Atena não abandona os seus. Quando Odisseu se perdeu em sua viagem de volta, enfrentando a ira de Poseidon, Atena se tornou sua protetora mais dedicada. Ela o defendeu nos conselhos do Olimpo. Ela se disfarçou de mendigo, de pastor, de velhinha. Ela visitava Odisseu em sonhos, sempre dando a pista, o conselho certo para que ele pudesse sobreviver aos ciclopes, às sereias e aos desafios de Circe. A deusa não lutava por ele, mas o capacitava. Quando ele finalmente chegou a Ítaca, disfarçado e sozinho, foi Atena quem o ajudou a traçar a vingança contra os pretendentes de sua esposa Penélope. O massacre final não foi por fúria, mas por um plano minuciosamente elaborado, um triunfo da justiça planejada. Com o tempo, Atena se tornou a deusa não apenas da estratégia de guerra, mas da justiça e da lei. Ela buscava a ordem social e o fim da justiça de sangue. A saga de Orestes marcou a transição da lei primitiva para a lei civilizada. Orestes havia matado sua mãe para vingar a morte do seu pai e era caçado pelas terríveis Eríneas, as deusas da vingança. Atena estabeleceu o primeiro tribunal, o Areópago, em Atenas. Ela presidiu o júri de 12 cidadãos. O julgamento terminou em um empate e a decisão final recaiu sobre a deusa. Ela voltou pela absolvição de Orestes, estabelecendo que, onde a razão da justiça é ambígua, a misericórdia deve prevalecer sobre a vingança. Seu voto de desempate é, até hoje, conhecido como o voto de Minerva, a sabedoria que inclina a balança para a compaixão. Em silêncio, voltemos aos símbolos. Cada um carrega uma parte de sua essência. A oliveira, a paz que permite a sabedoria florescer. A égide, com a cabeça de Medusa, a proteção que vem do enfrentamento dos próprios terrores. A defesa que usa o medo do inimigo contra ele mesmo. E claro, a coruja, a Glaucs, o animal de olhos grandes, capaz de enxergar o que a maioria não vê, mesmo na mais profunda escuridão. A coruja de Atena não é apenas sabedoria, é a vigilância constante da mente, o poder de percepção aguçada. Atena, a Pártenos, a Promachos, ela é
a única das divindades que representa o equilíbrio perfeito, a força da razão, a disciplina da arte e a paixão pela ordem. Sua crônica termina onde começou, em sua mente, pois a sabedoria de Atena não reside no Olimpo, mas no pensamento claro de cada ser humano. Ela nos ensina a planejar antes de agir, a refletir antes de punir, a criar antes de destruir. O murmúrio se esvai, que a calma e a astúcia da coruja guiem seu sono. Durma bem, a mente descansa e planeja. Boa noite. Começamos em Argos, no coração da realeza mortal. Seu pai mortal era anfitrião, mas seu verdadeiro pai era Zeus, o soberano dos deuses, que visitou a rainha Alquimena em um engano amoroso. O herói foi concebido sob o manto da traição e o tempo dos deuses. A criança estava destinada à grandeza, mas a ira de Hera, a esposa ciumenta de Zeus, era a tecelã de seu destino. Hera odiou Heracles antes mesmo que ele nascesse. Ela fez com que seu primo, o fraco Euristeu, nascesse primeiro, roubando assim o direito de Heracles ao trono de Micenas. Assim, Heracles nasceu para servir e não para reinar. Seu nome, ironicamente, significa a glória de Hera, uma homenagem amarga à deusa que seria sua perseguidora eterna. Desde o berço, ele estava marcado pela tragédia. A fúria de Hera manifestou-se rapidamente, quando o pequeno Heracles estava em seu berço. Hera enviou 2 serpentes venenosas para matá-lo em seu sono. O bebê, ainda recém-nascido, mostrou sua natureza divina. Com suas pequenas, mas já poderosas mãos, ele as agarrou. Ele apertou e esmagou as criaturas, jogando-as mortas aos pés dos seus pais, aterrorizados. A força do herói não era uma lição, mas uma natureza. Ele cresceu rápido, com uma força que transcendia qualquer mortal. Ele aprendeu a lutar, mas, sobretudo, aprendeu a carregar o peso de sua própria potência. A vida parecia seguir seu curso, até que o destino, conduzido por Hera, voltasse a bater à sua porta. Heracles casou-se com a princesa Mégara e a felicidade, por um breve momento, cobriu a sua vida. Ele tinha filhos,
uma casa. Parecia que a maldição de Hera havia sido esquecida, mas a deusa não esquece, ela apenas espera. Hera enviou sobre ele a loucura, uma névoa escura, quente, que consumiu sua razão. Héracles, em seu delírio, viu sua amada família como inimigos. Ele empunhou seu arco e, no ápice de sua insanidade, ele cometeu o ato mais terrível para um herói. Ele matou a esposa e os filhos. Quando a névoa se dissipou, a dor o consumiu. A culpa, a vergonha. Para purificar-se, Héracles buscou o oráculo de Delfos, que lhe impôs a penitência. Ele deveria servir a quem lhe roubou o reino, seu primo, o fraco, mas agora senhor, Euristeu, em Micenas. E assim a jornada dos 12 trabalhos começou. Euristeu era mesquinho e covarde, mas Atena, a deusa da sabedoria, velava por seu meio-irmão. Os trabalhos foram escolhidos para serem impossíveis, mas Héracles tinha sua força e sua astúcia. O primeiro trabalho, o leão de Nemeia. Seu primeiro trabalho, matar o imenso leão de Nemeia, cuja pele era invulnerável. Héracles tentou flechas, em vão. Ele teve que enfrentar o leão corpo a corpo, estrangulando-o com sua própria força. Ele usou as garras do próprio leão para arrancar sua pele, que ele passou a usar como uma armadura. O segundo trabalho, a Hidra de Lerna. O segundo, matar a Hidra de Lerna, uma serpente de 9 cabeças. Para cada cabeça cortada, 2 nasciam. Aqui a força falhou. Héracles precisou de ajuda e estratégia. Ele e seu sobrinho Iolau cauterizaram cada ferimento com fogo, impedindo o renascimento. Ele enterrou a cabeça imortal sob uma rocha. Ele então mergulhou suas flechas no veneno da hidra, criando uma arma mortal e permanente. O terceiro trabalho, a corça de Serineia. E o quarto, o javali de Erimanto. O herói precisou de paciência. A corça de Serineia tinha chifres de ouro e era rápida como o vento. Héracles a caçou por um ano inteiro, cansando-a antes de capturá-la. O javali de Erimanto, uma criatura selvagem e forte, Héracles o cansou na neve profunda, forçando-o a se submeter. O quinto trabalho, os estábulos de Algias.
Euristeu, tentando humilhá-lo, impôs o quinto trabalho: limpar os estábulos de Algias, que abrigavam milhares de cabeças de gado e nunca haviam sido limpos. Uma tarefa imunda, impossível para um homem. Héracles, usando sua mente, desviou o curso de 2 rios, o Alfeu e o Peneu. As águas torrenciais limparam os estábulos em um dia. O sexto trabalho: as aves de Estínfalo. Ele teve que enfrentar as terríveis aves de Estínfalo, que tinham bicos de bronze e penas que atiravam como flechas. Atena o ajudou, dando-lhe um par de castanholas de bronze. O som estrondoso assustou as aves, permitindo a Héracles abatê-las no ar. O sétimo, o touro de Creta. E o oitavo, as éguas de Diomedes. Ele viajou até Creta para capturar um touro indomável. E depois ele domou as terríveis éguas de Diomedes, cavalos que se alimentavam de carne humana. Ele alimentou-as com o seu próprio mestre para que se acalmassem. O nono, o cinto de Hipólita. Ele partiu para conquistar o cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas. Um trabalho que poderia ter sido pacífico, mas era disfarçada, incitou a batalha. Héracles teve que matar Hipólita para obter o cinto, lamentando a tragédia desnecessária. O décimo trabalho: os bois de Gerião. Uma jornada épica para o Ocidente, para roubar os bois do gigante de 3 corpos, Gerião. Foi nessa jornada que ele criou os famosos pilares de Hércules, hoje o Estreito de Gibraltar. 11º, as maçãs de ouro. O penúltimo trabalho: obter as maçãs de ouro do jardim das Hespérides. Héracles precisou da ajuda do titã Atlas, que carregava o céu. Héracles concordou em segurar o peso do céu por um momento, o peso do universo sobre os seus ombros. O 12º, Cérbero. O último era capturar o cão de 3 cabeças, Cérbero, o guardião do submundo. Com a ajuda de Hermes e Atena, Héracles desceu. Ele dominou Cérbero, não com armas, mas com sua força nua, provando que nem a morte podia pará-lo. A penitência estava completa. Héracles estava livre, mas sua jornada de dor estava longe do fim. Livre da servidão, Héracles buscou uma nova vida, casando-se com a princesa Deianira. Ele não era mais um servo,
mas um herói errante. Mas a tragédia o seguia como uma sombra. Em uma de suas viagens, ele e Deianira precisaram atravessar um rio. O centauro Nessus ofereceu-se para carregar Deianira. No meio do rio, o centauro tentou raptá-la. Heracles disparou uma flecha banhada no veneno de Hidra. Nessus, em seus últimos suspiros, enganou Deianira. Ele lhe disse para guardar seu sangue envenenado, dizendo que era uma poção de amor mágica que garantiria que Heracles nunca mais amasse outra mulher. Deianira, ingênua, acreditou. O tempo passou. Heracles se apaixonou pela jovem Iole. Deianira, consumida pelo ciúme, lembrou-se do presente de Nessus. Ela mergulhou a túnica de Heracles no sangue envenenado do centauro, o veneno da Hidra. Heracles vestiu a túnica envenenada. O sangue de Nessus, que continha o veneno da Hidra, começou a queimar sua pele. Não era um fogo comum, era um tormento que rasgava a sua pele, a sua carne, fundindo a túnica aos seus ossos. A força de Heracles era tamanha que ele não podia morrer. Ele estava preso em uma agonia eterna. Ele tentou arrancar a túnica, mas apenas arrancou sua própria pele. Deianira, ao saber do que havia feito, tirou a própria vida. Heracles, incapaz de suportar mais a dor, ordenou que construíssem uma pira funerária no Monte Eta. Ele se deitou sobre ela. Ninguém ousou acender o fogo. Finalmente, o pastor Filoctetes acendeu a pira em troca do famoso arco e flechas de Heracles. Enquanto o fogo consumia seu corpo mortal, algo divino aconteceu. Zeus, seu pai, interveio. A parte mortal de Heracles foi consumida, mas sua essência divina, sua força, sua coragem ascendeu. Ele foi levado ao Olimpo. Ele foi purificado de sua tragédia. Hera finalmente cessou sua fúria. Ela o aceitou e ele se casou com Hebe, a deusa da juventude. O herói, o sofredor, o filho de Zeus, cumpriu seu destino. Ele foi recompensado com a imortalidade. Ele se tornou o guardião do Olimpo, o deus da força, do esforço e do triunfo sobre a adversidade. A história de Heracles é a crônica da condição humana. Grandeza, erro, sofrimento e a busca pela redenção. Que sua força lhe traga paz e que a calma o envolva agora.
como seus irmãos olímpicos. Hera é filha dos titãs Cronos e Reia. Ela foi, por medo de seu pai, engolida ao nascer. Seu tempo de infância foi o silêncio e a escuridão no estômago de um tirano. Uma experiência que moldou a necessidade de ordem e controle em seu coração. Ela foi libertada por seu irmão mais novo, Zeus, na grande rebelião. Juntos, eles venceram os titãs na Titanomáquia. Era, de direito, uma das divindades mais importantes por sua linhagem e poder. Ela era a grande deusa mãe da tradição arcaica. Sua beleza era imponente. Homero a descreve como a de alvos braços e majestosa no andar. Ela estava destinada à realeza, mas o caminho até o trono seria manchado pela traição antes mesmo de começar. Zeus, agora soberano, desejava sua irmã, mas era protetora da pureza e não cedia à luxúria fácil. Ela exigia respeito e um pacto sagrado. Zeus usou a astúcia, disfarçando-se de um pequeno e frágil cuco, ferido por uma tempestade repentina. Hera, em sua compaixão, tomou o pássaro nos braços e o aqueceu em seu peito. Nesse momento de vulnerabilidade, Zeus retomou sua força divina e a possuiu. Desonrada, Hera viu apenas uma saída para restaurar sua dignidade e status. Ela exigiu o casamento e Zeus concordou. O casamento de Zeus e Hera foi o mais glorioso do Olimpo, celebrado por todas as divindades. Eles se tornaram a rainha e o rei. Hera agora era a patrona do matrimônio, mas este casamento, fundado na traição e na coerção, estava fadado ao ciúme. Hera deu a Zeus filhos legítimos. Ares, o deus da guerra e da violência. Hebe, a deusa da juventude. E Lídia, a deusa dos partos. E, em algumas versões, Hefesto, o ferreiro divino. A história de Hefesto é amarga. Hera, furiosa com as infidelidades de Zeus, tentou ter um filho sozinha, em um ato de desafio. Mas a criança nasceu deformada e coxa, sentindo-se envergonhada por sua imperfeição. Hera o rejeitou e o atirou do Olimpo. Esta rejeição cruel mostra o lado negro da deusa da ordem, sua necessidade de perfeição e sua aversão ao que considera falho. A rejeição seria vingada mais tarde, quando Hefesto, já um mestre artesão, aprenderia em um trono mágico.
As traições de Zeus eram constantes e incessantes. Ele se disfarçava de cisne, de águia, de chuva de ouro. Ele humilhava publicamente a deusa do casamento, mas Hera não podia punir o rei do Olimpo diretamente. Então sua fúria recaía sobre as vítimas. A perseguição de Io. A primeira e talvez mais cruel punição foi contra Io, uma bela sacerdotisa. Zeus a seduziu e a transformou em uma linda vaca branca para escondê-la de Hera. Hera não se enganou. Ela exigiu o animal como presente e então colocou Io sob a guarda de Argos Panóptes, o gigante de 100 olhos, que nunca dormia. Io sofreu a eternidade na forma de um animal, picada por um moscardo enviado pela deusa. Mesmo depois de ser liberta, sua perseguição não cessou. Em homenagem a seu fiel guardião, Hera fixou os olhos de Argos nas penas de seu animal sagrado, o pavão. O castigo de Semele. Hera mestra da dissimulação, disfarçou-se de velha e se aproximou de Semele, uma princesa mortal grávida de Zeus. Hera sussurrou a dúvida venenosa. Tem certeza que ele é um deus? Exija que ele se mostre em sua forma verdadeira. Semele, levada pela dúvida, exigiu. Zeus, obrigado pelo juramento, se revelou, e nenhum mortal poderia suportar a glória de um deus. Semele foi consumida pelo raio. Hera observou e esperou. A deusa, protetora da família legítima, era o terror dos semideuses. Nenhum filho bastardo de Zeus estava seguro. A caçada mais famosa e duradoura foi contra Heracles ou Hércules. A história de Heracles era uma vingança pessoal de Hera. Ela tentou matá-lo no berço com serpentes. Ela garantiu que ele nascesse como servo. E, quando ele estava livre, ela o levou à loucura, fazendo-o matar a sua família. Os 12 trabalhos foram a penitência de Heracles, mas também o plano de Hera para matá-lo. Ela frustrou cada tentativa de Euristeu de ser misericordioso, exigindo o impossível, como as éguas carnívoras e a descida ao submundo. Ela era a força implacável por trás de cada fardo de Heracles. A ira contra Dionísio. O filho de Semele, Dionísio, também foi perseguido. Zeus o salvou, costurando-o em sua própria coxa. Mas Hera não desistiu. Ela perseguiu as tias de Dionísio e sua ama Ino com a loucura até que a família desmoronou. Hera tinha o poder de inspirar a loucura nas mulheres, punindo aquelas que se envolviam com a quebra da ordem natural da sociedade. As Proétides, filhas de um rei,
foram atingidas pela loucura e acreditavam ser vacas, vagando e mungindo pelo Peloponeso. O desespero de Hera se tornava a loucura dos mortais. Hera nunca foi apenas uma esposa ciumenta. Ela era uma estrategista política poderosa. Ela era a rainha dos deuses e exigia ser tratada como tal. O julgamento de Paris. A guerra de Troia começou com uma disputa de vaidade. O julgamento de Paris. Hera, junto com Atena, ofereceu a Paris poder e domínio sobre a Ásia. Ele escolheu a beleza de Afrodite. O desprezo de Paris garantiu o ódio eterno de Hera por Troia e sua linhagem. Durante a guerra, Hera foi a grande motivadora do lado grego, usando sua influência e enganando para afastar Zeus do campo de batalha e permitir que seus aliados vencessem. Sua vingança e atuação na guerra foi um jogo de poder político e pessoal. Em um raro momento, Hera tentou depor Zeus, juntando-se a Poseidon e Apolo. Eles o acorrentaram enquanto ele dormia, mas a deusa marinha Tétis interveio. Zeus foi libertado e Hera foi suspensa do Olimpo por um tempo. Seu desejo de comando, mesmo legítimo, era punido. Voltemos aos símbolos onde sua essência reside. O pavão, majestoso, vaidoso, mas com 100 olhos de arcos em suas penas, um símbolo de onisciência e vigilância constante sobre o seu domínio. A romã, repleta de sementes, simbolizando a fertilidade e a união, a promessa de vida que a deusa guarda e protege. O diadema e o cetro. Ela é a autoridade, a dama do Olimpo. Seu culto em Argos era o mais antigo, anterior ao de Zeus. Ela era a grande força feminina que sustentava o mundo legal e social dos gregos. Embora frequentemente retratada como a esposa ciumenta, Hera, em sua essência, era a defensora da lei e do contrato. Sua fúria é o reflexo da quebra de juramento. Ela é a força que exige que os laços, uma vez feitos, sejam eternos. O tempo passou, os mitos mudaram, mas Hera, ou Juno, para os romanos, permaneceu. Ela é o arquetipo da matriarca, daquela que sustenta a estrutura familiar, mesmo quando é doloroso. Ao fim de sua crônica, vemos Hera reconciliada com alguns de seus inimigos. Ela aceitou Heracles como um deus, casando com sua filha Hebe, e finalmente abraçando a glória que ela tentou destruir. Hera nos ensina que a ordem exige sacrifício, a honra exige vigilância e o ciúme é a dor do amor traído, a dor de quem se importa com a promessa,
que a majestade da rainha te traga uma noite de ordem e paz. A crônica está completa.